Olá, pessoal, voltando com mais uma live do Mulheres Negras na extensão da pandemia. Vamos esperar as primeiras pessoas a entrar. E a nossa convidada de hoje, a Nanda. Vou esperar ela entrar pelo Pipec Janaína para a gente começar. Só um minutinho. Olá, olá, já vamos começar. Marcos Matraca. Vamos convidar nossa querida convidada de hoje. Vai estar entrando pelo Pipec, né? Calma aí. Olá! Calma aí, deixa eu só ajeitar aqui. Ajeite-se. E aí, consegui. Olá, Nanda! A Tarsila, que está acompanhando. Tudo bom, Tarsila? Os coraçãozinhos subindo são dela. Porque ela gosta de ficar apertando o coração. Isso aí, Tarsila, dando audiência pra gente. Tudo bem, Ananda? Tudo, que bom estar aqui contigo, querida. Que bom. Por todos os fatores, pelos aspectos UFSBianos, como pelos aspectos pessoais. Ananda, grande amiga, figuríssima. Então, a gente vai começar mais uma live hoje do Mulheres Negras, né, na extensão da UFSB, depois de uma lacuna de uma semana, porque estava tendo o seminário da UFSB, então a gente deu um tempo e estamos retomando agora, com um ritmo um pouco mais light, talvez uma vez por semana, porque a gente tem umas outras demandas aí da extensão também para divulgar. Então, eu vou apresentar a Nanda, nossa convidada de hoje. A Nanda Luz, que é mestre em ensino em relações étnico-raciais, com graduação em pedagogia. Seus estudos e pesquisas têm foco na primeira infância, dialogando com as relações étnico-raciais, gênero e literatura infantil. Com uma ampla experiência na educação, já atuou como professora de educação infantil e ensino fundamental, coordenadora pedagógica, formação de professores, consultoria pedagógica, promoção de leitura e contação de histórias. Compartilha no blog Encontros Confabulantes algumas práticas pedagógicas, dicas de literatura infantil e pensamentos, reflexo de sua atuação na educação que interlaça pesquisa, estudos, ações e militância. Bem-vinda, Nanda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma grande honra ter você aqui. Eu peguei essa apresentação no seu Lattes, mas me parece que ela é bem, assim, representa bem o que você é e o que você representa para mim, assim, o que eu conheço da sua trajetória, né? Então, seja bem-vinda. E aí eu queria que você começasse falando de você, assim, né? Eu sei que você, antes de vir aqui para o sul da Bahia, você era bem atuante no Rio de Janeiro. Então, queria saber como é que foi esse seu percurso até você chegar no mestrado na UFSB e suas relações com a UFSB, como é que foi a sua entrada aí na extensão, no Pipec, mas eu acho que você podia falar um pouco desse seu início, porque sua trajetória é tão rica, é tão marcante, para mim é tão interessante poder conversar assim com você, porque sempre como amiga, assim, eu sempre acompanhei. Fico louca com sua biblioteca de literatura infanto, juvenil, infantil. Então, são aspectos tão ricos, né? Parece que é uma máquina de produzir coisas, pensamentos. Então, queria saber, assim, como é que foi essa sua passagem do Rio para cá? Se você está, né, pelo fato de você estar na Bahia, isso muda alguma coisa na sua trajetória, no seu pensamento, na sua relação com as suas áreas de atuação? Queria que você começasse aí um pouco pelo começo.
Nossa. Vamos Muita lá. coisa. Não, porque a última pergunta que você fez me trouxe uma coisa que eu tenho refletido muito, né? Depois que eu entrei na quarentena, com essa coisa de faz live, dá curso online, faz curso também, né, para poder também estar se atualizando, você fazendo, não só dando aula, prestando consultoria, fazendo uma coisa ou outra. E toda vez que eu vou me apresentar, eu sempre me apresento como a Ananda de Teixeira de Freitas, do extremo sul da Bahia. Seja quando eu estou em São Paulo, fazendo alguma que eu estou fazendo no espaço em São Paulo, seja quando eu vou me relacionar com o pessoal do Rio, em qualquer lugar, a Ananda de Teixeira de Freitas. Depois no processo que eu vou lembrando. Assim, lógico que eu não esqueci que eu vim do Rio e lá eu me constituí muito do que hoje eu sou, mas eu acho que eu estou tão nesse espaço, né? Esse espaço hoje faz tanto parte da minha vida, né? O extremo sul da Bahia, Teixeira, que não tem como eu não começar me apresentando assim, né? Ultimamente eu tenho falado muito, eu tenho percebido isso, né? Que eu sempre me Ananda do extremo sul da Bahia, de Teixeira de Freitas. Mas, de fato, eu venho do Rio, né? Eu começo lá. Lá eu tinha uma militância muito grande, né? Sempre, desde jovem, né? De família. Meu pai era militante, meu irmão, minha irmã. Então, nós todos viemos dessa militância. Mas, quando eu penso nas relações étnico-raciais, essas não entraram na minha vida desde cedo, né? Porque eu me vejo como militante desde a minha adolescência, montando grêmio estudantil, participando de várias atividades. Mas a militância dentro das relações étnico-raciais, ela me vem na pedagogia. Porque por mais que eu tivesse sensibilidade, né, aquela sensibilidade superficial para as questões das relações étnico-raciais, eu, além de não me ler como uma mulher negra, porque eu tenho uma pele mais clara, eu tenho uma passabilidade, eu não parava para pensar nisso. Eu sempre pensava na questão a partir das relações de classe, de gênero, mas nunca racial. E quando eu vou fazer a faculdade de pedagogia, eu tenho uma pessoa que eu sempre acabo falando dela, e quem me conhece, lá vai a Ananda de novo falar dela, né? Ela foi uma professora muito importante na minha graduação, que foi a Zoilda Trindade. Ela deu 3 disciplinas para mim na graduação, ela coordenou o curso de pedagogia que eu fiz parte, e depois disso eu acompanhei várias outras coisas que ela fazia por fora, outros cursos, ações, e ela, de fato, me trouxe esse universo. Então eu começo a me ver como uma professora com práticas pedagógicas antirracistas, uma professora mesmo que se preocupa com isso. E busco nessa literatura infantil como fazer isso, como transformar, né, essas práticas pedagógicas a partir da literatura infantil. Então eu acho que eu me encontro a partir da pedagogia com essa professora, que é a Zoilda Trindade, que é uma professora muito importante no cenário do movimento negro do Rio de Janeiro, e principalmente quando a gente fala de educação, né? E aí eu fui trilhando, né? Quando eu vim fazer o mestrado, quando eu chego aqui, eu já tinha passado por algumas outras formações, e aí eu digo que eu me encontro negra a partir do momento que eu começo a estudar, começo a ler, começo a compreender a história do Brasil, começo a compreender a minha própria história dentro dessa história, né? E aí eu chego aqui, encontro no extremo sul da Bahia, em Teixeira de Freitas, o mestrado, abrindo a primeira turma de relações étnico-raciais. E sempre naquela dúvida, preste, não preste, vamos lá, prestei, entrei na primeira turma, que é um mestrado de grande importância, vale aqui dizer, porque é o primeiro mestrado público aprovado aqui em Teixeira de Freitas, então ele não é só importante porque é o primeiro, mas ele é importante porque ele forma professores na região, não só os professores que estão dentro do mestrado, mas é porque é um mestrado profissional, então ele faz ações fora, né, produz materiais, e principalmente também porque ele está nessa região, que é uma região repleta de diferentes etnias indígenas, de vários quilombos, né? Essa região bem diversa que é o extremo sul. Que legal. E no seu projeto... Não, tem muitas coisas, peraí. No seu projeto, no mestrado, do que se tratou o seu projeto? O que foi? Foi o Caringano a Caringana, por Entre Histórias Africanas e Afro-Brasileiras. Como
sempre acreditei na literatura como esse facilitador, esse promotor de diálogos, né? A literatura é um promotor de diálogos na educação infantil, principalmente, que foi a área que eu decidi estudar, né? Que eu escolhi estudar, foi a infância, a primeira infância, a educação infantil. Eu escolhi trabalhar com literatura infantil. E aí eu pensei, vou fazer formação para esses professores, e dessa formação que esses professores vão ter, né, eu vou pedir que eles desenvolvam um projeto nas turmas dele com literatura infantil depois dessas formações. E diante disso eu fiz todo o trabalho antes de campo, né, que foi entrevistas, questionários e reconhecendo o espaço. Ao visitar as escolas de Teixeira de Freitas, eu percebo que a maioria delas não tem biblioteca nas escolas. E quando tem biblioteca, eram raríssimos acervos que tinham de literatura infantil afro-brasileira, africana, ou negro-brasileira, né? E eu fiquei, gente, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer um projeto que não vai ter função nenhuma para essas pessoas, né? Eu vou falar para eles, trabalham com literatura infantil e eu não tenho onde acessar a literatura infantil. E então eu peguei, fui para a biblioteca da cidade, mapeei todos os livros que tinham e vi que tinha bastante, um acervo bom, né, dentro dos critérios que a gente tem para discutir o que é uma literatura que traz a prática das relações étnico-raciais adiante o projeto. Depois que eu fiz eu parti de onde as professoras me apontaram que elas precisavam, as lacunas sobre a temática, fiz as oficinas, depois dessas oficinas elas escolheram os livros que elas iriam trabalhar e desenvolver projetos, aí eu acompanhei mais de longe, porque a ideia mesmo era que elas conseguissem, a partir da formação, aplicar. Se tivesse umas dúvidas, lógico, eu estava ali por perto para poder auxiliar, mas eu não queria ter o protagonismo da aplicação do projeto era delas. Depois disso, eu recolhi as práticas, voltei, fiz avaliação da oficina, avaliação do processo de aplicação da prática, e isso resultou, além do memorial, onde eu faço a explicação de todo, passo a passo das oficinas, boto a catalogação da biblioteca, eu faço uma discussão teórica das práticas no memorial, e o produto, que é o mestrado profissional tem que ter um produto, foi um caderno de práticas pedagógicas dessas literaturas. De algumas, não todas, porque tiveram os critérios que eu deixei bem explícito para elas desde o início, que era os critérios que eram trazer essa literatura como protagonista também, né? Não como a literatura, trabalhar o texto de forma literária, né? Não só didatizando, né? Mas também de forma literária, entre outras questões que está lá no memorial a discussão. Aí eu fiz esse produto. Legal. É bonito, eu vi um título super bonito da apresentação que você fez no primeiro seminário regional de ensino em relações étnico-raciais no ano passado, né? Que é Menina Negra Pode Ser Rainha, a literatura infantil e o feminismo negro na educação infantil. Ela já tinha uma ligação direta com esse seu projeto. Eu achei tão bonito, me lembrou a sua própria filha, Tarsila, assim, que eu vejo ela meio que como uma rainha, assim, ela dá para ver, né, como um reflexo mesmo, né, do seu pensamento na sua filha, né, que é uma menina tão para frente, tão, né, ela tá aí presente, né, ela tão marcante, né, com uma autoestima, assim, elevada mesmo, né, alguém que tão nova se coloca, se expressa, né, então eu achei bastante bonito. E eu acho legal citar o mestrado, porque ele é um mestrado que ele tem essa interface com a extensão mesmo. Apesar da gente não ter esse vínculo oficial na UFSB, da Pró-Reitoria de Extensão com o mestrado em si, é uma coisa que a gente quer conversar mais para frente, né? Mas ele parte para uma prática, né? Você foi mesmo para o chão de escola mesmo, né? Descobrir fazer essa experiência, né? Aí eu queria saber do PIPEC, como é que você entrou no PIPEC, como é a sua atuação dentro do PIPEC, assim? Sim, antes só de falar do PIPEC, o Menina Negra Pode Ser Rainha, eu não achei aqui, mas é inspirado num livro da Bell Hooks, está aqui, que é Meu Crespo é de Rainha, onde eu produzi um material didático para esse livro.
E aí eu apresentei esse trabalho a partir desse livro da Bell Hooks, e aí eu dialogava sobre a escrita de mulheres negras, né, a importância das mulheres negras estarem escrevendo também as literaturas infantis. Eu produzi quebra-cabeça, jogo da memória, os materiais didáticos, partindo da perspectiva que também os livros estarem nas salas de aula para essas crianças não é a tal uma vez, porque geralmente a escola aborda no 20 de novembro. Né, e traz o livro, a literatura infantil, com a temática das relações étnico-raciais, 20 de novembro. E depois disso não volta mais, e a criança não tem a possibilidade de criar vínculo afetivo, né, por essas literaturas. E aí eu defendo, tanto nas formações que eu fiz durante o mestrado, com as professoras, como em todos os passos, que essas crianças têm que ter o direito de criar vínculo afetivo com essas literaturas. Por isso elas têm que conviver de diferentes formas, para que elas possam também criar o seu repertório de clássicos, né? E aí eu trago, por isso que eu trouxe... Esse material, ele foi feito em série também? Me conta mais um pouquinho, depois a gente volta no Pipec. Não foi. Eu fico produzindo material didático mesmo para as professoras. No final do meu material, do projeto do Caderno de Práticas Pedagógicas, tem também material didático. E eu disponibilizo sempre. Esse aqui eu estou organizando ele para ver se eu disponibilizo para quem quiser baixar, fazer download dele, como no Caderno de Práticas, que tem um jogo da memória de estampas africanas, onde quem quiser pode baixar, né? Tá na biblioteca lá da UFSB, não sei se já está online, aí pode baixar, usar com seus estudantes. Não estou comercializando, mas eu estou disponibilizando mesmo. Ai, que legal. Sobre o Pipec. Antes ainda do Pipec, já que você tocou nesses materiais, que aí me veio isso à mente agora. Me vem muito à mente quando eu penso em você, na sua casa, nas suas coisas, aquelas coleções de bonecas, os livros, aí você abre uma mala. Minha imagem da Ananda é essa, né? Eu abrindo uma mala com coisas maravilhosas, o cordel, né? Eu aprendi tanto com cordel com você, e sai literatura de cordel e objetos. Como é que é essa sua relação com esse objeto? Você aprendeu essa relação dentro da pedagogia ou você foi nas artes também? Eu gosto de perguntar isso porque eu também sou apaixonada pelos objetos, eu tenho pesquisado a ideia de um objeto poético-pedagógico, que a gente, né, que expande a área da educação para a artística. Como é que você vê isso, assim? É isso mesmo, você tem uma ligação, né, com a matéria dentro da sua prática, né, com o material. Sim, sim. Eu não vi isso na pedagogia, tirando com essa professora, porque ela trazia isso. Que é a Zoida Trindade, porque ela falava muito dessa prática, teoria, produção de material didático para isso, a partir sempre dos valores civilizatórios afro-brasileiros, né? Então eu acho que isso foi o pontapé para eu buscar por fora. Hoje eu estou fazendo uma pós que eu acho que eu preciso, para tentar ainda melhorar mais isso, que é uma pós sobre livros para a infância, que é na Casa Tombada de São Paulo, onde ela tem esse viés para avaliar esses materiais que são a partir desse livro, né, para a infância, que eu acho que vai me dar outras perspectivas, outros olhares, mas sempre numa busca mesmo de estudos a partir do que foi me apresentando mesmo a vida no que eu escolhi estudar, infância e literatura. Então, aí eu fui buscando, por exemplo, para avaliar os livros de literatura infantil africana e afro-brasileira, eu me apoio em Maria Nória, que ela traz como fazer isso, que é uma pesquisadora da UNEB. Tem a Eliane Debus, que ela também traz isso detalhadamente dentro das relações étnico-raciais, né? Se a gente pensar em outros espaços, a gente tem a Andruedo, que é uma argentina, que ela traz também isso. Tem uns livros e uns teóricos que eu tive que parar a estudar, mas realmente isso não dentro da pedagogia. Isso foi uma busca paralelo, né? Não autônomo, mas paralelo, sempre dialogando com algumas mestras e mestres pelo caminho. Ah, que legal, é muito legal. Então, aí eu queria saber, então, do Pipec, né? Como é que é a sua atuação dentro do programa, né? Então, o Pipec, eu acho que eu estava bem pensando, né? Quando eu falei assim, vou lá fazer a live, vou falar do Pipec, eu falei assim, o que eu vou falar exatamente? Eu acho que não tem como não falar que era impossível que as mulheres que hoje estão e que já passaram por eles não se juntarem dentro do Campus Paulo Freire. Era impossível. E olhando um pouco o histórico de cada uma, nós nos encontrávamos em poucos eventos que tinha, que debatiam relações étnico-raciais. Eu estava aqui tentando relembrar, né, e hoje de manhã eu também conversei com a nossa coordenadora, que é a Paula Gonzaga,
Foi o que o mestrado fez, né, que foi o Seminário Regional de Relações Étnico-Raciais, e um que é a Kaline, que é uma aluna que hoje está em Porto, mas ela era daqui do Campus Paulo Freire, que ela fez, que é o Negro em Tuô. Depois disso, não consigo ver outros eventos acontecendo. E todos eles, nós estávamos, de alguma maneira, ou falando, ou numa mesa, ou promovendo uma oficina, nós estávamos lá. Quando o PIPEC acontece, não tem como a gente não se juntar num processo mesmo de aquilombamento, porque nós já estávamos fazendo, só que isolada. Juntas nós somos mais fortes. Então, surge o PIPEC, né, a partir da Paula, da Paula, eu acho que é a Juscelia, algumas outras não estão mais, temos duas que estão em Porto fazendo direito, as meninas foram, porque por ser 3 campos, né, e aí as áreas elas vão seguindo outros espaços em outros territórios, em Porto Seguro, em Itabuna, mas aqui em Teixeira, hoje nós somos Paula, né, coordenadora, a Amanda, a Ana Paula, a Laís, a Jane, a Paola, a Renata, a Carolina e a Tarsila. Depois eu quero falar porque a Tarsila, né, porque tem a ver com a minha trajetória. E antes de terminar o mestrado, eu me junto às meninas num processo mesmo de construir ações em conjunto, colaborar e aprender com elas. Nós nos encontramos sempre para debater texto, uma vez por semana, mas também para construir essas ações coletivas, né? E não tinha como. Eu não consigo imaginar atuando em outro espaço que não fosse o PIPEC, né? Porque eu acho que hoje, dentro do Campus Paulo Freire, ele é o único que traz esse debate das relações étnico-raciais e gênero dentro da perspectiva do que eu venho discutindo e acredito, né, como atuação. E a gente vem fazendo algumas ações, né? Por exemplo, Tarsila. Quando que a gente passa a acolher a Tarsila como a nossa membra mais nova, né, em idade. A gente constrói um projeto que é o Sararau Crioulo, e foi pelo edital de extensão de culturas. Então, foi no edital de culturas, a gente submeteu 2 projetos, dividimos os grupos, um foi o Sararau e o outro foi o Cinejana. O Sararau foi aprovado para o edital de cultura, o Cinejana está lá, que a gente ainda quer realizar, mesmo que não tenha sido aprovado, a gente quer botar para frente, que é um festival de cinema, onde a gente fez uma curadoria onde só tem diretoras negras de filmes. E aí, esse ainda não aconteceu, tá lá, o projeto tá pronto. Mas o Sararau vem pra gente fazer o projeto de poesia nos cunes e aqui, né, no Sarau de Poesia. E uma das discussões que provoca, partindo de que começa, eu e tinha uma outra integrante que era mãe, só que eu sou uma mãe que não tenho família em Teixeira, e onde eu vou, eu tenho que levar minha filha, né? Se eu não levo, meu marido vai levar ela para trabalhar. Então, a gente traz essa provocação, né? Essa criança está aqui presente, o espaço é para ela, o espaço aceita essa criança, a universidade acolhe essa criança, a universidade acolhe a mãe, porque quando a universidade diz para a mãe que não tem espaço para criança, e não pensa o espaço para criança, ela exclui essa mãe, né? Que está na academia. Então, a gente trouxe toda essa discussão, e a partir disso, foi o nosso primeiro evento que teve um espaço infantil. Ainda com pouco sucesso, porque as pessoas não estão acostumadas com isso. Mas teve lá um espaço com livros infantis, com atividade com a criança, para que as mães pudessem levar os seus filhos também para o evento. E se eles não quisessem, porque também é uma questão de escolha, eles podem não querer estar na sala infantil, querem participar do sarau de poesia. Então, eles terem essa opção, né? Porque... Às vezes o evento tem uma discussão densa que eu não quero participar, mas eu posso estar lá, eu tenho um espaço que vai me acolher e que vai falar a minha linguagem dentro desse universo, para que a minha mãe esteja lá, no evento de corpo e alma, né? Não preocupada se eu vou estar atrapalhando. Aí é por isso que a Tarsila se acopla e participa, né? Cobra. Deve ter ajudado a acolher as crianças que estavam lá, com certeza, deve ter gerenciado o espaço. Sim, ela vai nos eventos, tira foto nos eventos, ela participa dentro da realidade dela, mas participa ativamente dos eventos. Que legal, que legal. E como é que você avalia a relação de vocês, tanto no PIPEC como em outras frentes quaisquer, com a comunidade externa da UFSB aí na região? Você vê que há um crescente no envolvimento
disso no decorrer dos anos? Como é que você vê isso, assim, né? Porque acho que a chegada em Teixeira, né, a UFSB começando do nada, todo mundo chegando, né, dava aquela sensação, né, de que, nossa, por onde, né, cidade difícil, né, né, uma cidade com pouca estrutura urbana, com muitas dificuldades. Como é que você vê isso nessas questões, principalmente relacionadas à mulher negra, né? Sim. Primeiro que assim, os eventos acontecem dentro da universidade, mas não só. O último que a gente... pensar aqui nos últimos, né? Os últimos eventos que a gente fez, a gente tentou dialogar para trazer, não só para trazer as pessoas para a universidade, que isso é importante, né? Mas também para a gente sair. A gente foi para o Colégio Rui Barbosa, né? A gente trouxe, eu esqueci o nome da cidade próxima, a Paola está aí, ó, ela pode dizer o nome da cidade. A Paula organizou para vir um ônibus, ir no ônibus buscar uma escola 40, eu acho que 40, 30, não lembro quantas pessoas, de uma escola de uma cidade próxima, para estar ali, onde tinha professores, tinha estudantes. Então, a gente tenta, não só para trazer os palestrantes daqui do Extremo Sul, quando a gente faz um evento, ou uma roda de conversa, botar as mulheres daqui para poder estar falando, né? Mas também trazer pessoas de fora, tanto para a universidade como ir dialogar, né? No dia 25 de julho, né, a gente trouxe para o evento esqueci o nome dela, que ela é presidente da Associação de Trabalhadoras de Araras. Então, a gente trouxe uma outra referência na política, que é uma mulher daqui de Teixeira. A gente trouxe a Erita, né? A Rita. A gente trouxe uma pesquisadora que é professora em Itamaraju. Então, a gente tenta trazer gente que não só é de Teixeira para dialogar, mas também a gente tenta trazer esse público para além da universidade. E se tem impacto, o que a gente tem visto, e aí a gente escreveu um artigo agora falando um pouco das ações do PIPEC, né? E é aí que a gente vai se dando conta de quantas pessoas passaram nos eventos, né? Quando você vai pegar os dados, né? A gente começa a se dar conta de a quantas pessoas o debate chegou, né? E são muitas. E um grande exemplo disso, daí que eu acho que fica mais notório do que a lista de nomes de quando a gente vai pensar para ver quantas pessoas veio, né? O número. A gente promoveu 2 atos pelo PIPEC, em prol de Marielle, né? Franco. O último foi, eu acho que se bobear, foi o último evento que aconteceu aqui no Campus Paulo Freire, que foi no dia 12 de março, né? Depois a gente entrou em isolamento social. 14 de março, perdão. Foi numa sexta-feira, 13 e 14 era no sábado, a gente fez no dia 13. E do ano anterior, a gente chamou uma escola, uns alunos do ensino médio de uma escola próxima. E fez tanto impacto, foi tão bom que as 4 horas do evento não foi suficiente. E a gente continuou esse evento, um segundo momento na semana seguinte, na escola, para dar conta do processo de discussão, porque eles falaram, não está dando conta, a gente para aqui porque realmente tem que parar, terminou esse horário, vamos embora, mas vocês venham até nós, né? Eles vieram dialogar, precisamos de vocês lá. Então isso mostra não só a urgência do que se debate, mas isso também mostra que a gente está chegando até eles e eles querem que a gente chegue, né? O debate está chegando e eles querem que a gente chegue dentro disso. Dia 13 de março, a Paula falou aqui que foi o evento de Marielle, dia 14 foi no sábado. E a cidade foi São João da Prata, que é aqui do lado. Eu não conheci no evento essa cidade. Ah, que legal. Não conheci a cidade, conheci que existia. Não, muito bacana, muito bacana. Com certeza dá para perceber, assim, a olhos vistos, que o PIPEC está tendo uma ação bastante espraiada mesmo, assim, né? Muita coisa acontecendo, muito legal. E muito interdisciplinar, né? Isso é importante, né? Porque somos de várias áreas, mas além... E eu fico pensando, você falou assim, tá bem sólido. Eu acho que a gente vem construindo uma robustez, né? Uma ação sólida. E isso se dá muito, lógico, né, no perfil da coordenação, que é a Paula, de que ela deixa isso bem evidente. É importante que a gente estude.
Não é só de evento que a gente faz pesquisa, a gente faz extensão, né? Então nós vamos juntar os dois. Então a gente estuda, toda semana tem encontro para debater texto. E nesse debate de texto, são textos teóricos que nos fundamentam para que os eventos aconteçam. E outra coisa que é muito interessante, que eu acho que tem que se pontuar, teve um outro edital também da extensão, que as meninas ganharam, que eu acho que foi o Árvore dos Prazeres, se não me engano, onde dessa ação da extensão saiu um artigo, as meninas publicaram um artigo depois disso. Então, existe essa amarração, nós fizemos, nós estudamos para fazer essa ação, nós não vamos para campo sem antes a gente ter uma base teórica, porque a gente tem responsabilidade para quem a gente vai fazer essa ação, né? Tem responsabilidade para cada pessoa que está ali naquele espaço. Depois disso, a gente volta e avalia. E por que não escrever sobre isso e publicar sobre isso para que isso possa chegar a outras pessoas para além da UFSB, para além de Teixeira de Freitas, né? Esse artigo saiu, o Sararau a gente a gente escreveu, né? E mandou para uma revista, né? Não sei se vai sair, vamos ver. E temos mais outros. Sempre tem essa circularidade, né? Dessa produção circular. As coisas acontecem, mas acontecem meio amarradinho. Todo mundo assinando. E não tem... Olha, eu vou ter que falar isso, a Paula depois vai morrer de rir, né? O mais maravilhoso disso tudo, né? Que por mais que tenha uma coordenação e que sem ela não teria o tom que se tem, né? Porque é esse tom de responsabilidade, de estudar, de produzir depois... a Paula, ela dialoga, quem vai assinar primeiro, quem escreveu mais, isso tudo é construído sempre no coletivo, né? Essa relação até para assinar o artigo, tudo é um docs. Ela abre o docs, nós escrevemos junto, mas depois até para fechar esses detalhes, isso tudo é muito dialogado, né? Então, mostra que dá para fazer uma outra academia, né? Que dá para a academia ser decolonial, né? na prática, de fato. Legal. O pessoal está comentando, né? Isso é o tripé mesmo, ensino, pesquisa e extensão muito bem amarrados, né? Vocês estão conseguindo fazer. Sim. Isso é muito legal, muito legal. Muito bom. E o Beiradeiros, como é que foi esse projeto também? Parece uma coisa bem marcante, assim, né? Na sua trajetória. Sim. Antes de falar do Beiradeiros, posso falar mais uma coisa do Pipec? Que claro, depois essa coisa do tempo... porque às vezes pode me escapar. Não, ainda tá tranquilo. Se a internet deixar, a gente ainda tem quase meia hora. Então, tranquilo. Tá, não, o que eu queria dizer que hoje é o dia da visibilidade lésbica, né? E o Pipec, esse mês, a gente tá, de fato, estudando isso, né, a visibilidade lésbica, e estamos promovendo lives. A live que a gente teve na semana passada foi com a estudante Letícia e Laís. A Laís é do Pipec, ela convidou a Letícia, que ela é mestranda no PPGR e graduanda da psicologia. E na semana que vem, no dia 28, nós teremos a Liliane Martins, que é da UFMG, convidada pela Paula também para falar e estar discutindo visibilidade lésbica. E os nossos textos que nós estamos discutindo parte também disso da mulher negra lésbica. Né? Era legal, isso que eu queria falar do nosso dia, marcar que a gente está fazendo evento sobre. Pois é, quem está acompanhando aí, não conhece, por acaso, vai lá no Pipec Janaína. Na semana que vem também tem, então, né, programação. É muito legal, o Instagram, vocês estão... Aquelas dicas literárias, são suas no Instagram? Todas nossas, não, todas nossas, todo mundo escreve um pouquinho. Mas o Herendona fui eu, que eu vi que você comentou lá, que foi a literatura infantil, né? Sim, mas a gente, cada um escolheu sobre qual livro queria falar e fomos postando com o que a gente tinha mais afinidade para postar o texto. Então, todas as dicas é uma produção bem coletiva, né? A gente não assina porque está no nome do Pipec, mas é tudo bem coletivo, tem o nome de todo mundo ali, todo mundo vai fazer pelo menos uma resenha da que está ali, né, de todas as integrantes. E aí a gente está nessa proposta de postar 2 vezes por semana dica, ou dica de filme, ou de música, de artista, né, artista plástico, e de teóricos, né, e a live que acontece de 15 em 15 dias. Que legal. Tem aí programação até dezembro. Até dezembro a gente tem programação. E
virou uma grande irmandade, né? Assim, eu acho que deve ser muito forte, né? Isso para vocês, assim, como mulheres, como amigas, né? Virou é um círculo de mulheres, né? Bem poderoso. É, é um espaço de aquilombamento mesmo, né? A gente se juntou porque tem dores que nos atravessam, mas também tem potências que nos transbordam. E como essas potências nos transbordam, é isso que principalmente nos une, né? Porque, enfim, o racismo está aí, o machismo está aí. A gente se une nesse processo de compreender isso e transcender isso, né? Poder lutar contra isso no cotidiano. E sozinha a gente não conseguiria, eu digo. É Uhum. muito difícil, porque sozinho, a mulher negra que está lá gritando contra o racismo dentro de qualquer instituição ou qualquer espaço, sozinha gritando sobre ele, ela é uma mulher negra sozinha e não vai ser dada atenção. Ou seja, é estigmatizada, é estereotipada como uma mulher barraqueira, lá vem ela de novo, sabe? Por mais que a gente tenha o currículo que for, mulher já passa por isso, imagina uma mulher negra, né? Então, quando a gente se junta num espaço para discutir isso dentro de uma instituição, isso ganha mais força, porque nós não é mais a Ananda, não é mais a Jane, não é mais a Ana Paula, não é mais a Paula. Somos nós ali falando sobre isso, porque nós temos base teórica para falar sobre isso. Nós não só sabemos porque atravessa, mas nós temos base teórica. E mesmo assim, o racismo ainda nos atravessa e diz que somos poucos. Muitas vezes nós só somos convidadas no 20 de novembro. Muitas vezes só se lembram da gente no 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. E a gente pensar que mesmo assim a gente continua fazendo evento nos outros espaços, e uma das formas de resistência é chegar lá na frente da UFSB, lá como a Paula disse para você, né, que ela não sabia que você tinha pintado, lá naquela cara pintada por você, e dizer, nós estamos aqui, fazendo evento aqui. Você só está passando, mas nós existimos e estamos aqui falando sobre isso, fazendo denúncia, apresentando o que a gente está pesquisando, seja o que for, seja no ato de Marielle, seja no dia 25 de julho, nós estamos aqui fazendo porque nós existimos na universidade, né? Então a gente só consegue fazer desse tamanho porque somos muitas. Poucas, mas muitas. Legal isso, porque é a base conceitual e a base subjetiva coletiva, né? Do afeto, né? Se não tem isso, também não vai para frente. É o que faz transbordar, né? Como você disse. É afeto. Afeta em todos os sentidos, né? No afetar um ao outro e no estar junto, né? Do erguendo, meio do que isso, né? A Paula fala muito isso. Uma sobe, leva a outra, né? Que é o lema do feminismo, mas como que isso acontece? Eu tô aqui passando para vocês o que eu aprendi, eu tô apresentando os textos que eu acessei, que vocês não acessaram. Eu fui ler com a Paula pela primeira vez Mulheres Feministas Latino-Americanas. Eu não conhecia. Eu não conhecia Glória Zaldúa. E aí foi ela que apresentou Glória Zaldúa. E eu acho que muitas mulheres não conhecem. Então, nesse processo também de estar compartilhando o meu saber. O saber não é meu, o saber é nosso. Se achegue que você está aqui para a gente estar junto, compartilhando, né? É bem interessante. É a primeira experiência na sua vida em coletivo feminino, junto, assim, feminista, feminino. É a primeira, você acha que é a experiência mais forte que você teve até então, assim, de estar tão sistematicamente junto com tantas mulheres, assim, com esse mesmo intuito? Não. Não, mas é a primeira que eu faço num processo de academia. Mas não, porque, enfim, como eu venho de um histórico de militância, eu milito desde a minha juventude, eu estive em outros espaços. Lógico que as discussões eram outras, eu não acessava essas autoras que eu acesso hoje, eu não acessava muita da discussão que hoje está em voga. Mas eu venho de um histórico de militância, eu venho de um histórico de família de militância, meu irmão, meu pai, minha mãe, como eu disse, né? Então, minha mãe, minha irmã, enfim, todo mundo tem um histórico de militância. Então, eu já tive em outros espaços,
Enfim, mas eu não posso falar os espaços que eu tive, porque a Paula me lembrou da lei. Não podemos falar muito. A Paula falou, não, da lei as informações básicas. Das eleições, das leis das eleições, não posso. Então, me limita a dizer que eu tive bastante. Desde a minha adolescência eu faço militância, mesmo dentro de instituições como fora de instituições. Como professora eu me organizo, então a minha trajetória é de organização, de militância, de ativismo social, histórica. E o beiradeiro, né, que você tinha perguntado? Vamos falar o beiradeiro, agora está contando os minutos, 20 minutos mais ou menos. Sim. Fala pra gente, o beiradeiro tão legal, né? Eu acompanhei um pouco, parecia uma coisa com fotografia, junto com o professor Herbert, né? Queria que você me falasse aí meio rapidinho. Sim, o professor Herbert, ele tinha o desejo de pesquisar os moradores da beira da BR-101, que mora nessa faixa de domínio, que é na beira da estrada mesmo. E ele chegou, ele comentou, e aí um dia ele perguntou, você fotografaria, Nando? Eu falei assim, eu fotografo, a minha vida inteira eu fotografei, eu tô parada, vai ser bom que eu volte a fotografar. E eu fui como fotógrafa da pesquisa, desde a primeira saída do Herbert até a última da pesquisa. Só que é isso, a infância é meu locus de pesquisa, eu pesquiso infância, né? E quando eu começo a entrar nas casas, enquanto eles fazem a entrevista, temos a Oneide no Beiradeiros e temos a Gabriela, né? E o Herbert, fazer as entrevistas, aplicar os questionários e eu fotografando os espaços, eu começo a encontrar crianças. E essas crianças me apresentando aquele território que elas viviam. Então, eu comentando, eu chegando para o professor e falando, olha, professor Herbert, você já reparou que as crianças, elas têm muito a dizer sobre o que é viver na beira? Você está pesquisando modos de vida da beira e essas crianças têm muito a dizer? A pesquisa não é completa, não tem completude se a gente não ouvir essas crianças. E ouvir essas crianças é, de fato, escutar elas dentro do protagonismo dela, que elas digam o que é. Porque elas podem dizer que é maravilhoso e nós vamos ter que ouvir isso. E aí ele falou, então vem fazer a pesquisa. Então eu comecei a pesquisar essas infâncias beiradeiras, né? A gente entra agora na segunda etapa da pesquisa, que seria escutar essas crianças. Eu ia a campo para escutar elas, porque primeiro foi as entrevistas com as famílias, para reconhecer quantas crianças, e mesmo assim eu já comecei a ter contato, mas escutar, ir nas casas, ouvir o que elas tinham para dizer. A ideia é que as crianças fotografem os seus espaços. Eu quero entregar câmeras fotográficas na mão dessas crianças para que elas fotografem a partir do olhar delas, né? Isso. E aí, só que a gente agora, com o processo da pandemia, nós paramos, continuamos com o projeto, nós estamos indo lá, mas bem mais leve por causa da pandemia, não dá para fazer campo. É uma população que os beiradeiros, eles vivem nessa faixa de domínio que pertence ao Estado, não têm posse das terras, eles têm as casas, mas não têm posse, eles não têm energia elétrica, eles não têm água encanada. Né? Um ou outro que tem energia elétrica, essa energia elétrica eles recebem da fazenda e pagam para a fazenda num valor que eles disseram que é o mesmo da urbana, e eles estão em área rural. Então a gente está pesquisando mesmo como eles se enxergam ali, esse modo de vida deles dentro dessas adversidades que é viver na beira da estrada sem... Não são nem recenseados, só para você ter uma ideia, porque eles não têm endereços fixos, né? Não tem, porque aquilo pertence ao Estado. A minha terra pertence ao Estado. Então eu não tenho endereço, o endereço não é meu. E se tiver, e a qualquer momento eles podem ser retirados dali, né? Porque não pertence a eles. Se tiver uma duplicação da BR-101, podem tirá-los dali a qualquer momento. Então também trazer essa pesquisa para visibilizar eles é importante, até para que, se aconteça de duplicar a BR-101, que se eles saírem de lá, que eles saiam com integridade, né? Não só retirados, como muitas vezes as pessoas são removidas dos seus espaços de moradia sem dignidade, né? E eu entrei como fotógrafa, eu fotografei a pesquisa inteira, e algumas fotos estão no Instagram, outras nas pesquisas passeando por aí, né? Nos artigos e tal. E o que você ouviu dessas crianças? O que essas crianças falam desse viver beiradeiro? Como é o olhar então, delas?
Eu não entrei no processo de perguntar o que é viver ainda, seria nessa segunda etapa. Mas ao entrar nos espaços, eu percebo que o brincar é uma linguagem da criança, né? Uhum. Que elas, com o brincar, elas reproduzem aspectos beiradeiros. Por exemplo, a maioria das casas beiradeiras, elas têm vendas de urucum na porta, né? Você passa na beira da BR, tem gente vendendo urucum, farinha, e certa vez eu fotografando uma casa, eu percebo as crianças brincando e vou me aproximar. Quando eu me aproximo, eu pergunto, ela chega, oi, tudo bem? O que é isso? Uma câmera? Daí começa, daí eu falo assim, sim. E o que vocês estavam brincando? Nós estávamos brincando de vender urucum. Uhum. E aí você imagina como a segunda parte da pesquisa vai ser muito rica no processo de que elas recriam o que é ser beiradeiro, elas recriam o cotidiano que os adultos fazem a partir do lúdico, da linguagem delas, que é o brincar. E nesse processo delas me contando, elas falaram, não, nós estamos brincando de vender urucum, aqui é o dinheiro, a folha. E eu falei assim, sim, mas vocês estão indo na estrada? Não, por que se eu for na estrada? Se eu for na estrada, eu vou ser atropelada? Não posso ir na estrada, é sempre na beira da estrada. Então elas vão me dizendo, a partir da brincadeira que elas estavam realizando, como elas se enxergam ali, naquele processo da comercialização, a partir do que elas olham os adultos fazendo e elas recriam na brincadeira. Né? Então, são ações assim que eu tenho feito. Né? Algumas chegam e me mostram, falando, não tem água. Aí eu falei assim, não tem água na tua casa? Ela não. Eu falei assim, me fala sobre os espaços de brincar e as ausências dela e que eles têm que criar esses espaços de brincar. Elas vão me apontando, isso só no processo mesmo de entrevista com as famílias, e eu tirando foto, elas já me apontam e já me indicam que elas de fato, e isso eu não tinha dúvidas, mas elas de fato, elas têm uma impressão do que é aquele espaço e quais são as ausências e potências de viver naquele espaço, né? Quando elas me dizem que não tem espaço para brincar, mas eu invento, eu tenho um escorrega e uma gangorra no meu quintal. E quando eu não me levo, cadê? Ela pega um pedaço de madeira, uma lata e coloca e começa a brincar de gangorra com o irmão dela, né, essa criança. Então, elas recriam possibilidades a partir das ausências também, né? E o que para elas é potência, né? Porque é o esconderijo secreto dela, como essa me disse. Então, é fazer essa análise. Mas, além disso, de ouvir essas crianças, eu também quero entregar uma câmera fotográfica e que elas tirem suas próprias fotos do que é morar na beira. E aí vai dar muito pano pra manga. Né? Legal. Bom, o Instagram começou a dar umas falhadinhas, eu tô sentindo que ele faz isso, assim, quando chega nos 40 minutos, não sei o que é, mas a gente ainda tem acho que uns 10 minutinhos. Não sei, você me falou, falando assim do olhar da criança, me vem isso. Você tem essa relação muito próxima, né, com a questão da infância, da literatura infantil, da educação infantil. O seu blog, que é muito legal, que é o Encontros Confabulantes, acho que ali tem um patrimônio, né? Tem um olhar, não sei se a gente pode dizer de uma crítica literária também, né? Eu estava vendo um artigo seu super interessante que saiu no Nexo Jornal, que é um jornal bem bacana. Lembrei também do Troca-Troca Literário, né, que foi um projeto super legal que vocês fizeram. Não tá mais, acabou, né? Era uma caixa na sua casa, né, que você colocava os livros, né? E as pessoas podiam retirar. A sua biblioteca. Você tem mais algum plano em relação à literatura? Porque eu tenho essa sensação de que você tem um patrimônio, sabe? Não sei em que número que está a sua biblioteca, como né? Não sei se você tem algum plano para isso, que planos você tem aí para o futuro em relação às suas pesquisas, em relação à literatura, o que essa literatura pode trazer para as crianças negras, né? Por que frestas que ela pode entrar, já que você está falando tanto dessa fresta da imaginação, né, da potência da imaginação, em que isso transforma? Um monte de pergunta numa coisa só, né? Mas só para não perder. E também, Ananda, o que você quiser falar mais, que eu não perguntei, o que você achar mais importante que eu não perguntei, se tiver algum projeto para indicar, alguma coisa, fique à vontade. Bem, os livros, eles estão, enfim, na minha vida há muito tempo, né? Não fui uma criança leitora, não tive acesso a livros quando criança, fui ter acesso na minha adolescência, e eu acho que isso é bem importante eu pontuar.
Mas eu tenho bastante livro, mas também porque eu trabalho com curadoria, tanto de biblioteca, como com curadoria individual de livros, né? E eu faço esse trabalho. As pessoas me contratam para construir bibliotecas ou temáticas, ou biblioteca, precisa montar uma biblioteca na minha escola, eu tenho meu filho, eu não sei por onde começar, eu queria construir essa biblioteca. Então, eu trabalho nessa perspectiva de diálogo. Com as escolas, é montar biblioteca, mas com as famílias, a minha ideia é sempre que essa família consiga se constituir também como leitora, mas para além de se constituir como leitora, que ela, no primeiro ou no segundo encontro, elas já possam caminhar sozinha e ter sua própria autonomia, né, no processo de escolha de livro. Então, é um processo de formação. Não quero ninguém dependente de mim. Eu vou aqui, te apresento a primeira lista, e aí vamos construindo, eu te mostro o que você precisa avaliar num livro. Então, nessa perspectiva de dividir também esse saber, né. Sonho com esses livros. O meu dia é um sonho em talvez montar uma biblioteca comunitária. Meu sonho é esse. E esses livros logo não vão estar mais aqui para, talvez nem tanto para o meu uso, como nem para o uso da minha filha. Os livros circulam bastante, os meus livros. Hoje, tipo assim, tem caixa de livro rodando casa das crianças da escola, onde eu participo. Assim, são livros do meu acervo, eu sempre estou emprestando, os livros estão sempre circulando, né? Os professores que precisam sempre me pedem e eles fazem. Eu já faço isso, só não tenho isso institucionalizado ainda, mas quem sabe futuramente. E por que a literatura? Eu acho que é isso, a literatura promove diálogos. Nós precisamos ensinar as pessoas desde cedo que é importante dialogar. A literatura, ela promove que a gente acesse diversidade de mundos e para dialogar com esses mundos, e quando eu volto para o meu mundo, eu vou voltar outra pessoa, reelaborando esse mundo, ressignificando o meu mundo também. Né? Então, eu acredito nessa potência, e aí, citando Antônio Cândido, né, humanizadora dos livros. Né? Ainda porque, aí, pensar um pouco eu li há pouco tempo um artigo da Audre Lorde sobre poesia, né? Ela diz que a poesia não é luxo, é necessidade vital. Né? Então, outro dia eu estava escrevendo um artigo e eu falei assim, parafraseando a Audre Lorde, literatura infantil não pode ser luxo, é necessidade vital da criança. A necessidade de fabular. Né? Eu acho que direito de fabular, né? A criança tem e deve ter. E nesse direito de fabular, a criança negra se encontrar num processo de referência, de eu poder me olhar e descobrir que meu crespo não é qualquer crespo, é um crespo de rainha. Eu poder olhar para mim e dizer que um outro livro, que é o meu Black Power, é de rainha. Ou ler um livro como esse, que é baseado na canção do Bob Marley, que é o One Love, e descobrir, quando eu abro ele, que famílias negras estruturadas existem, e que elas são famílias negras felizes. Por mais que a sociedade não mostre isso nos outros espaços. Essa criança negra acessar isso. Mas também não é só para a criança negra. A criança não negra. Ler esse livro, a criança branca ler esse livro e olhar. Nossa, crianças negras têm crespos de rainha. As crianças negras são belas. E ela começar a dialogar com esse outro, não de uma forma racista, como se constitui na nossa sociedade. Porque a nossa sociedade, ela constitui de forma racista, quando ela, em nenhum momento, em papel de protagonismo, você vê uma mulher negra ou um homem negro. Então, se eu não estou no protagonismo, esse lugar não é para mim. E aí as crianças brancas já vão construindo isso na cabeça, esse lugar é para mim. Aí depois vai reclamar de cota na universidade, que não pode ter. Porque ninguém me ensinou que esse lugar da universidade é um lugar para os negros também, para os indígenas também. Né? Então é importante desde cedo, porque é um processo educativo. E eu acredito na literatura como como esse espaço de potencialização, território mesmo, de potencialização de diálogos, de humanizar as pessoas, de apresentar diferentes cosmovisões, né? Então eu acho que é importante nisso. E quando a gente fala dos livros de literatura infantil escritos por mulheres negras e por negros e negras, né, mas principalmente por mulheres negras, aí a gente tem que pensar o quanto é uma potência essas pessoas estarem escrevendo a sua própria história. Me foi negado escrever sua própria história, e a sensibilidade que ela vai ter de falar da sua própria história, e não reproduzir o que muitos livros que são escritos por pessoas não negras reproduzem, que são estereótipos, que é o negro no molde colonial, né? É isso. E mulher, como a Glória Zaldúa disse, né? Mulher que escreve é poder, né? Vide Bell Hooks, no livro infantil, no livro para adulto, e o quanto ela transforma a gente, né? Faltam 6 minutos, eu acho. Acho melhor eu parar de falar e convidar as pessoas para curtir a tarde.
Oi? Curte a página do Pipec. Do Pipec, sim. Acompanhar as nossas dicas. Conhecer um pouco do nosso trabalho. Também quem for, não só da UFSB, mas também de fora, está fazendo parte do Pipec, pode procurar a gente. Quiser conhecer melhor, participar das reuniões, nós estamos lá. E o espaço é para todas e todos. E também o blog Encontros Confabulante.blogspot.com, né? Porque sim, vale sim, a pena. eu estava com ele parado. Eu confesso que o mestrado eu deixei ele estacionado, mas eu falei que em setembro eu vou voltar a estar publicando no Encontros Confabulantes. Ter feito esse artigo para o Nexo me deu um entusiasmo, vou voltar a fazer, só que não deu tempo. Aí eu falei assim, não, mas agora eu vou voltar. Eu já descobri que o Instagram não é a minha praia, que eu gosto mesmo é de blog, então eu vou continuar na resistência dos blogs. Legal. Ai, muito bom. Não sei, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, assim, mas que eu não queria agradecer. Não, queria agradecer o convite, né, de estar aqui, estar podendo falar dessas ações que estão sendo feitas na UFSB, principalmente, né, que são ações belas, e eu acho que esse trabalho que você está fazendo é maravilhoso para que a gente possa se conhecer. E a gente não se conhece, somos 3 campos tão pouco, tão pequeno, mas a gente não se conhece. Foi o Oriqui, que você, do lançamento do Oriqui? Então, de ter assistido a live, a Tarsila escutou comigo. Gente, a Tarsila não para de ver esse Oriqui. Ela mandou mensagem para eles na página, falando que achou lindo. Então, essa coisa da gente, assim, agradecer essa possibilidade da gente estar aqui contando um pouquinho, mas também ouvindo essas outras produções que estão acontecendo na UFSB que eu nem imaginava. Então, eu achei maravilhoso. Vocês chegaram a ver o outro filme da Pamela? Não, eu que agradeço. O outro filme da Pamela Peregrino, depois eu vou te mandar também. Tem um outro filme dela maravilhoso também, que é sobre Oxum. Ela vai gostar. É maravilhoso. É de massinha, né? De stop motion, de massinha. Eu que agradeço imensamente. Eu acho que assim, realmente é isso aí. A gente não se conhece, até nós duas. Quando que eu poderia ter a oportunidade? Eu que agradeço a oportunidade de sentar aqui com você e ter você disponível para mim aqui uma hora contando suas histórias e trazendo ideias tão legais assim. É muito mais legal do que a gente só sentar informalmente e conversar. Eu acho que fica aí, está registrado, o vídeo fica no IGTV do Instagram e a gente vai migrar também para o YouTube. A gente acabou de criar um canal no YouTube da extensão e todos os vídeos estão indo para lá, do Instagram para lá. Tem uma bolsista BAP que está ajudando a gente a fazer isso. E aí vai criando esse patrimônio e é isso, assim, cada vez mais vontade de entrevistar mais gente para a gente poder realmente conhecer. Não somos muitos, mas somos fortes. Acho que a gente tem muita coisa acontecendo mesmo, né, no UFSB, assim, muito legal, muito bacana. Promover encontros. E confabular. É isso que você está fazendo, você está promovendo encontros. Nos próximos eventos a gente já sabe que tem outras possibilidades, né? Outras pessoas fazendo que podem estar agregando com a gente no Pipec. Isso é muito grande. Muito bom. Isso é grande demais. Ai, que legal. Isso aí, então. Então, acho que a gente pode encerrar, né? Sim, obrigada a todas. Obrigada aí eu não consegui acompanhar. Vai estar lá online, disponível, e muita gente assiste depois também, viu? Obrigada, viu, Ananda? Um beijão para a Tarsila. Tchau. Beijo. Obrigada para você também, para as 3, né? Tchau, beijo. Tchau.